Voltamos a apresentar Jornal Bom Dia. Volta ao terceiro e último bloco do Jornal Bom Dia aqui na Rádio Valinhos. Recebemos o vereador licenciado e secretário de Educação, André Amaral. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Valinhos. É uma grande alegria estar retornando aqui com boas notícias, né? Sim, obrigadão por ter vindo. É quase um mês que eu estou aqui no Jornal Bom Dia na rádio e o secretário é o primeiro secretário da atual gestão a vir aqui no Jornal Bom Dia, logo com praticamente a maior secretaria do município, né, Educação. Secretário André, tem novidades aí, né? Foram anunciadas semana passada várias mudanças na Secretaria de Educação. Conta um pouco sobre quais são as principais. Bruno, de fato, nós temos assim uma grande conquista, uma conquista que acho que vai marcar a história de Valinhos. Talvez algumas pessoas tenham me falado, né, que atuam na secretaria, talvez a maior conquista desde a municipalização do ensino que foi feita pela minha tia no governo do Vitório, que é a 5ª aula para o ensino infantil 1 e 2 e também para os anos iniciais do ensino fundamental 1, que do 1º ao 5º ano. Então, a 5ª aula, o que significa essa 5ª aula? Primeiro, mais tempo de jornada pedagógica estruturada para essas crianças, mais tempo de aprendizagem. Então as crianças elas passarão a entrar às 7 horas da manhã e saem às 11h30. Geralmente elas saem às 10h40, 10h45, né, das suas escolas. Elas vão ter aulas de inglês desde os 5 anos de idade. Então imagina você, pai, mãe que está ouvindo, o teu filho ter acesso a uma língua estrangeira, né, do infantil 1 até o 3º ano, ele vai ter uma aula de inglês, né, e até o 2º ano, e a partir do 3º ano, 2 aulas de inglês, para que possa também ter o contato com a língua estrangeira. Hoje, os nossos alunos da rede pública, eles estão tendo contato com a língua inglesa somente no 6º ano. Tá. Então, isso gera um ganho de aprendizagem, um ganho de experiências culturais também, que são próprias de quando você ensina a língua inglesa, né, essas experiências que vão complementar depois outras disciplinas também. Então vai ser um ganho enorme. As aulas de artes, que hoje elas são conduzidas pelo professor titular, pelo professor regente da sala, que é o professor de ensino básico, né, que é o pedagogo, elas passarão a ser dadas também por professores especialistas. Então nós teremos professor de artes dentro do infantil 1, que são 2 aulas de artes, e depois no 3º, 4º e 5º ano, quando passa a ser 2 aulas de inglês, passa a ser uma aula de artes também, né? Então até o 5º ano, nós teremos aula de artes com professor especialista e nós vamos aumentar também a jornada do professor de educação física. Nós teremos mais aulas de educação física e que uma série de estudos vai dizer que quando você desenvolve bem o corpo, você também melhora também a questão do foco em outras disciplinas. Com essas 5 aulas que nós teremos, então, aumento de aula de educação física, aula de artes com professor especialista, inserindo a aula de inglês também, nós teremos mais espaço dentro do currículo das 20 horas que já eram trabalhadas, vão passar a ser 25 agora, nós estamos aumentando em 25% o tempo de aprendizagem. Nós teremos mais tempo para trabalhar também a matemática e a língua portuguesa, que são, na verdade, as disciplinas fundamentais aí para estruturar todo o raciocínio lógico, o processo de alfabetização, que vai ser, na verdade, o alicerce de toda a construção educacional que a criança vai passar ao longo de toda a vida e que vai ser decisivo no desenvolvimento da criança, naquilo que ela vai ser quando ela crescer, no desenvolvimento da sua vocação, das suas habilidades. Então, diante do cenário que nós temos vivendo, que infelizmente os índices de Valinhos de alfabetização eles estão em queda, nós chegamos, na verdade, com uma grande conquista que foi abraçada pelo prefeito Franklin, foi abraçada pelos outros secretários, Secretaria de Administração, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria da Fazenda, todos participaram das discussões, Secretaria de Governo, para que nós pudéssemos já, nesse primeiro ano, anunciar essa grande conquista para as famílias, para os nossos alunos, para que a partir de 2026, todas as crianças da rede de Valinhos tenham a 5ª aula. E
que nós possamos começar a trabalhar para que mais à frente nós tenhamos também a cesta, né? Sim. Mas um passo de cada vez e um grande passo dessa vez que vai impactar as famílias valienses. Também é um impacto para os pais, né, que tem mais tempo para o trabalho, né, tem mais um horário aí para deixar as crianças nas escolas. Esse passo da 5ª aula, o secretário falou aí da 6ª aula, seria um avanço para, quem sabe, daqui a um tempo implementar a tão sonhada escola em tempo integral? Nós temos uma série de ações e entre elas nós temos a educação em tempo integral. Hoje nós temos 2 unidades no município, que são as escolas do Carolina Sigrist, lá no Capivari, e a escola do Orestes Quercia, a MEB Orestes Quercia, que está aqui numa área urbana. Então temos 2 experiências de escola em tempo integral. O Plano Nacional de Educação e também o Plano Municipal, ele vai nos encaminhar para que nós possamos ampliar esse tipo de ensino. E aí tem 2 formas. Uma forma é você fazer o ensino em tempo integral do modo como é feito lá no Carolina no Orestes, ou também fazer a jornada em tempo integral com o contraturno, que é também uma expectativa de muitas famílias e que muitas vezes você não precisa nem chegar até as 4, 5 horas da tarde, né? Mas você poderia oferecer, às vezes, atividades culturais, esportivas, não necessariamente atividades curriculares tocadas pelo processo de desenvolvimento pedagógico pela própria educação, mas em parceria também com outras atividades. Nós já temos muitas atividades acontecendo nas escolas, como oficinas, fanfarra, clube de matemática, projeto de vida, assembleias. Tem muitas atividades que acontecem também esportivas em um convênio com a Secretaria de Esportes e que ajudam, na verdade, a manter a criança dentro da escola, que a escola acaba sendo, dentro dos bairros, um espaço onde todas as políticas públicas se encontram, né? Na escola, muitas vezes, você acaba tendo a identificação de alguma situação de saúde, você faz um encaminhamento para a saúde, alguma situação que você percebe um apoio necessário para a inclusão, que você percebe alguma questão de uma necessidade de alguém fazer um esporte complementar, uma necessidade assistencial, então você encaminha para assistência. Então, querendo ou não, a escola que todas as crianças frequentam diariamente, ela acaba sendo esse lugar onde, quanto mais olhares nós tivermos multidisciplinares para essas crianças, e também, quanto mais tempo a gente tiver na escola, a gente vai identificando essas questões para que a gente possa fazer essa construção das pontes com as outras políticas públicas também. Sim. Secretário, a gente estava falando antes da entrevista, né? As guinadas na sua trajetória são chamam a atenção, né? Porque o secretário, lá no começo da sua formação, fez escola naval no Rio de Janeiro, certo? Isso, eu estudei no Colégio Naval Ensino Médio. No Rio de Janeiro, escola naval, e aí veio a se tornar vereador na cidade de Valinhos. E aí, quando se elegeu para o 3º mandato, né, de vereador, sendo inclusive o mais votado, acho que da história, né? Não da história, não, da última eleição. Da última eleição. Estamos entre os 5. E aí teve esse convite para assumir a Secretaria de Educação. Como você vê essas guinadas na sua trajetória? Olha, se a gente olhar para trás, né, eu não imaginava atuar na política quando eu estava no Colégio Naval. Né? Eu entrei no Colégio Naval sonhando, de repente, com uma carreira militar, e ali, durante o meu processo de desenvolvimento, eu fiquei com o coração muito voltado para as tecnologias que estavam surgindo. Meus irmãos são engenheiros da computação. Eu acabei fazendo a opção por não seguir carreira militar e para a área de análise de sistemas. Né? Trabalhei muito tempo durante aqui em Valinhos, né, em outras cidades do país também, implantando sistemas, até que em 2013, é interessante, Bruno, nem todo mundo conhece essa história, mas vão saber agora, eu comecei uma faculdade de pedagogia, preocupado com essa crise educacional que a gente vem vivendo, né? Eu, junto com alguns amigos, começamos a estudar pedagogia, outro estudava história, outro estudava outras áreas do conhecimento também, e o nosso sonho era abrir uma escola. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras em casa, a partir de 2013. Até que em 2014 eu conheci um outro trabalho, um projeto de cidadania que está formando lideranças para atuar em várias áreas da sociedade. Em 2015, uma grande liderança desse trabalho, que eu respeito muito, que eu admiro muito, comentou comigo: poxa, mas você está começando a estudar pedagogia para abrir uma escola, por que você não atua na política? Porque talvez na política você possa impactar mais a educação
do que fazendo um curso de pedagogia, abrindo uma escola, e você vai impactar poucos alunos, de repente, pela tua liderança já nesse trabalho, de repente, se você atuar na política, vai poder impactar muito mais. E eu fui, de fato, candidato a vereador, motivado por algumas pessoas que participavam daquele grupo também. Em 2016 fui eleito, depois de 2020 fui reeleito, e em 2024 acabei sendo vereador mais votado, reeleito. E quando o prefeito Franklin, eleito, me convida para assumir a Secretaria de Educação, parecia que eu estava sentado de novo diante daquele amigo, falando assim, na política você vai impactar mais a educação do que se você abrir uma escola. E, de fato, logicamente, analisando todos os desafios, conversando muito com pessoas que apoiaram a minha eleição como vereador também, nós discernimos que seria importante dar esse passo, abraçar essa missão, essa tarefa que o Franklin me confiava, que a população confiava a ele também, para que nós tivéssemos pessoas comprometidas em fazer da política aquilo que ela é na sua essência, né? O maior instrumento que a gente tem de promoção do bem comum. E assim, lá na educação, a gente vive muitos aprendizados, mas com o coração apaixonado pela educação, vivendo um processo de muito diálogo com os professores. Nós temos visitado as escolas, praticamente quase todas as escolas nós tivemos a oportunidade já de ter momentos de sentar com os professores, em momentos onde eles fazem a sua hora de atividade coletiva. Então eu tenho visitado essas escolas, ouvido os problemas que nós temos 48 escolas ativas, e os problemas são muito diversos, né? Do lado do Capivari, da zona rural, até o São Bento, também uma região de periferia, que enfrenta uma série de situações de vulnerabilidade, desafios próprios de cada região, as zonas urbanas. Tudo isso, na verdade, se torna matéria-prima, as informações, os desafios, os problemas, mas também, conhecendo os professores, os dons, as virtudes, a esperança, a vontade de somar. Então, isso vai se tornando matéria-prima de trabalho para que a gente possa unir tudo isso e fazer a gestão. Porque o secretário, assim como o prefeito, nós somos chamados a fazer gestão pública. Então, nós temos recursos públicos que são oriundos dos impostos que a população acaba sendo taxada, né? E a partir daí nós precisamos fazer a gestão desse recurso para transformar em serviço público, para transformar em política pública para a população. Então é uma experiência fantástica. Eu não imaginava lá atrás, quando eu estava no Colégio Naval, vendo uma série de questões, a organização do Estado, a gente tem muitas disciplinas a esse respeito, que um dia eu estaria dentro dessa esfera numa posição tão importante como a de secretário de Educação, impactando tantas vidas, tantas crianças, tantos adolescentes também, que têm um futuro pela frente e que podem ser... e quem está trabalhando comigo lá é a professora Sidneia, né? E ela fala, um dia eu dei aula para o prefeito, ela deu aula para o Franklin, né? Então, um dia essas crianças que estão nas nossas escolas, elas podem ser o militar, ela pode ser o prefeito, ela pode ser o secretário de Educação, ela pode ser o jornalista, ela pode ser o outro professor. Então isso é muito bonito. Acho que a educação é a maior força que nós temos para transformar a sociedade. E, de fato, se nós fizermos uma boa educação, com qualidade, com um bom tempo de ensino, acho que a quinta aula vai ajudar muito nisso, e com conexão com as famílias, nós teremos aí no coração das crianças e dos adolescentes um terreno fértil que lá na frente vai produzir muitos frutos para a sociedade, para a cidade. Vamos ter bons cidadãos, vamos ter pessoas que vão estar atuando numa série de áreas, e esse é o ciclo da vida, né? Uma geração formando a outra e depois sendo servida pela outra no final da nossa vida, admirando, né? E vendo os frutos que nós deixamos. Inclusive, em relação à pedagogia, à educação, o secretário tinha, então, já na família, alguns integrantes que já ligados à educação, né? Como o secretário citou, uma tia, né? O meu pai, que é irmão da dona Cecília, da Filomena, que trabalhou muito tempo aqui na Rádio Valença também, os três foram professores. Então, e a mãe do secretário também é escritora, da Academia Valença, não é? A minha mãe, ela não é membro da academia, mas ela é poeta. Anda ganhando os prêmios aí, desde a década de 90, ganhando prêmio de poesia, prosa. A minha mãe é apaixonada por letras, né? Tem alguns livrinhos, livretos de poesias. Então já tem, né, a educação na família já, né? Sim. Trabalho na educação. E aqui em Valinhos nós temos também o meu avô. Meu avô, ele foi servente, depois
inspetor de alunos aqui no Grupo Escolar Alves Aranha, que foi o primeiro grupo escolar da cidade, que ficava aqui na 7 de setembro, Sim. e hoje está ali na 11 de agosto, né? Completou 100 anos esse ano, eu tive a oportunidade de estar ali também. Então, meu avô, Valdomiro Amaral, que também foi fundador dos Vicentinos, aqui em Valinhos, ajudou a fundar 4 conferências aqui na cidade, Santana, Rosário, a primeira aqui na São Sebastião. Ele dá nome também a uma creche, uma CEMEI, que era a CEMEI Capuava, que virou, na verdade, a CEMEI Valdomiro Amaral, Legal. que Então, homenageia seu também. avô. Então, meu avô, apesar de não ser professor, Ah, mas atuou ele também atua na escola, e por inspiração de professores que atuavam, é que ele acabou encaminhando os filhos para atuarem na área da educação também. Certo. Secretário, muito obrigado por ter vindo, né? Como eu falei, o primeiro secretário do atual governo a vir, logo já da maior, uma das maiores secretarias. Esperamos que a prefeitura ceda mais, né, venha mais secretários falar dos trabalhos realizados, né? Obrigado por ter vindo, esclarecer. E para encerrar, eu gostaria que falasse dos próximos projetos, próximas metas da Secretaria de Educação, o que falta implementar, o que você pessoalmente gostaria de ter e que até o fim do mandato pode se realizar. Eu vou resumir aqui bem rapidinho 10 pontos que de alguma forma eles estão integrados, né? Depois de um diagnóstico que nós fizemos em conversa com professores, gestores, coordenadores, pedagógicos, supervisão, ADIs, né, nós definimos 10 ações estratégicas até o final do mandato. A primeira delas é um centro de formação continuada que já está começando a ser implementado, que vai chamar Crescer, Centro de Referência em Saberes e Educação em Rede. Está coordenado pela Ana Vitor, já está dando hoje uma formação para ADIs, também sobre crises na infância, vai ter uma formação agora de manhã, uma formação à tarde, estamos trabalhando muito com os coordenadores. Segundo ponto, a gente trabalhar a alfabetização na idade certa. Hoje, os índices de Valinhos apontam que apenas 48,21% das crianças conseguem concluir o segundo ano, 7 anos, e ler e compreender uma frase curta, né, e escrever. É muito preocupante. Nós caímos muito e nós precisamos reverter isso para trabalhar com muito foco na alfabetização. Para isso, a gente vai diminuir as turmas de primeiro ano para 20 alunos, né, manter também um limite de 25 alunos nas turmas de segundo ano. Hoje nós temos turmas com 28, 29 alunos, então nós estamos diminuindo o número dessas turmas. Terceiro ponto, nós vamos trabalhar com um processo frequente de avaliação, né? Nós precisamos avaliar, monitorar. Aliás, hoje, parte do ICMS ele é transferido para os municípios a partir dos resultados que nós temos na avaliação. Se nós melhoramos os índices, então nós recebemos mais receita que não beneficiam somente a educação, mas a cidade como um todo. 13% do ICMS em São Paulo. Então nós precisamos fazer uma avaliação, um monitoramento a partir do ano que vem, de cada passo que nós damos, se o processo de ensino e aprendizagem realmente está surtindo efeito para que a gente possa garantir o melhor para os nossos alunos e possa garantir também um bom resultado para a nossa cidade. Quarto ponto, nós estamos trabalhando para ampliação da jornada. Estamos chegando agora na 5ª aula e, se Deus quiser, ainda nessa gestão, queremos avançar para a 6ª aula no Fundamental 2, que é tão necessário, e depois, futuramente, fica aí legado para continuarmos galgando aí mais degraus nesse sentido. Precisamos expandir o ensino em tempo integral, essa é a 5ª ação estratégica nossa. O nosso 6º ponto é melhorar as condições para a inclusão dentro da sala de aula. Nós já estamos melhorando, já aumentamos em cerca de 20% o número de professores de educação especial, e precisamos, na verdade, não só garantir as matrículas, mas garantir também um trabalho de equidade com essas crianças. Estamos evoluindo bastante, aumentamos o número de salas de recursos na educação, aumentamos os atendimentos, e já estamos trabalhando para garantir, a partir do ano que vem, mais aproximadamente 4 milhões de Fundeb relacionados à educação especial, um trabalho da nossa gestão, um trabalho de toda a assessoria, de todo o grupo que tem trabalhado junto com a secretaria, que está fazendo um pente fino ali para que nós melhoremos a gestão e possamos oferir mais receita. O 7º ponto, a gente vai trabalhar com educação parental. Então, nós já estamos iniciando, a partir dessa semana, um programa Famílias Fortes em 3 escolas piloto, e a partir do ano que vem trabalharemos também o programa ACT para educar crianças em ambientes seguros, que é destinado a pais responsáveis que têm os filhos na primeira infância. Então, o pai, o responsável que tem os filhos
de 10 a 14 anos, você pode procurar a Secretaria da Família e da Mulher, uma parceria com a Secretaria, ou pode procurar a sua escola e dizer, eu quero participar do programa Famílias Fortes. São 7 semanas de encontros em que você vai aprender ali habilidades práticas de como lidar melhor, se comunicar melhor com o seu filho. Os resultados são excelentes, como melhoria do desempenho escolar, uma série de benefícios de saúde mental, diminuição de evasão escolar, melhoria do ambiente familiar. Fantástico. E foi uma iniciativa sua enquanto vereador, o programa Famílias Fortes. Foi iniciativa minha enquanto vereador desde 2019, né? E nós estamos tendo a chance de implementar hoje, em parceria com a Secretaria da Família, também da Saúde e do Desenvolvimento Social, que estão acompanhando também e formando facilitadores para o nosso programa, junto com as entidades do município também. 8º ponto, nós precisamos trabalhar a valorização dos servidores. Desde 2018 não acontece a revisão do Estatuto do Magistério, assim como o quadro de apoio também precisa ser criado. Desde 2019 existe um movimento para a criação do Estatuto Quadro de Apoio. Essa é uma meta para que a gente faça também durante a nossa gestão. E o 9º ponto, nós precisamos trabalhar ainda na educação, mudar essa cultura, para que a gente tenha um plano de manutenção preventiva das escolas, né? Nós estamos trabalhando com o orçamento do ano passado, não fizemos grandes reformas das escolas esse ano, porque nós tínhamos os valores contratados excediam em 88 milhões aquilo que estava orçado no município, então nós estamos fazendo o enxugamento para que nós possamos dar condições às escolas de fazer as manutenções, mas não só as corretivas, mas as preventivas, que são muito mais baratas. Então nós pretendemos, depois de fazer as corretivas, também ter a possibilidade de entregar, ao final da nossa gestão, um plano de manutenção preventiva que vai ser feito de modo recorrente. E por último, como grande ação, a revisão do Plano Municipal de Educação, que está sendo revisado o Plano Nacional de Educação. Existe uma perspectiva agora, foi pautado pelo presidente da Câmara, uma série de projetos relacionados à educação. Até o final do ano existe uma expectativa de que seja aprovado o Plano Nacional. Nós já demos início a uma comissão organizadora do Fórum Municipal de Educação, com representantes do Conselho Municipal de Educação, com representantes de várias categorias dentro da educação municipal, que vão coordenar um processo que logo vai eleger delegados, que vão participar de todo o processo de diagnóstico, elaboração das metas, diretrizes, que vai culminar depois numa conferência de educação lá no ano que vem, para que possa ser, então, aprovado o texto final, que depois vai ser submetido também à Câmara, ao Conselho Municipal, à Câmara, para que a gente tenha os planos atualizados. Então, nós vamos construir futuro, olhar daqui a 10 anos as ações que nós vamos fazer para melhorar a vida dos valienses daqui a 50 anos, né? Quais são os impactos que nós precisamos fazer para acolher aqueles valienses que vão chegar aqui de outros lugares, aqueles que não nasceram ainda, que vão nascer. Tudo isso nós precisamos pensar com um olhar de educação. Que cidade nós vamos preparar para a geração que já está aí, para as próximas gerações, para que eles possam se desenvolver bem e possam, com esse processo de ensino-aprendizagem bem construído, fazer a diferença lá na frente, se tornarem bons cidadãos, se tornarem bons pais, formarem as suas famílias, se tornarem bons trabalhadores numa série de áreas, sim, na medida que eles forem encontrando essas oportunidades. Então, esses são os planos, essa é a proposta ousada, sim, mas que nós acreditamos ser viável e temos muita gente animada para construir tudo isso com a gente. Proposta realizável. Sim. Certo. Educação é futuro mesmo, né, secretário? E precisa ser plantado agora. Obrigado pela sua presença. A rádio se dispõe a quaisquer novidades, né, para voltar aqui para falar sobre as mudanças. Obrigado, Bruno. Eu queria finalizar aqui dando meus parabéns e agradecimento, né? Eu sou muito grato a tudo aquilo que eu tenho aprendizado, a tudo aquilo que eu tenho aprendido, né, durante esse período, de modo especial com os professores. Nesse dia 15 é o dia do professor. Eu quero cumprimentar cada professor que tem se dedicado, que dedicou a sua vida, que um dia sonhou em abraçar essa profissão, que fez os seus estudos, que se empenhou para fazer um concurso público, que hoje está atuando na nossa rede municipal, um sistema municipal de ensino, que nós estamos conhecendo de modo mais profundo e estamos querendo, de mãos dadas com eles, ajudar a construir um ambiente mais organizado, de mais valorização profissional, que, de fato, tudo aquilo que eles sonharam
ao longo da vida possa acontecer a partir de um trabalho que é de duas vias, né? A gestão e os professores trabalhando juntos, né? Nós em diálogo com eles também com muita abertura da nossa parte para que falem também aquilo que eles precisam de recursos, para que nós possamos de fato valorizar essa categoria tão importante. Ninguém é nada nessa vida sem a mão de um professor, né? Todos nós passamos pela mão de professores que nos ensinaram ali conhecimentos elementares que nós usamos em todas as profissões na nossa vida. Então aqui fica a minha homenagem a cada professor. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Contem aqui não somente com o secretário, mas com um amigo que está à disposição para somar com o trabalho de vocês, para fazer com que o trabalho de vocês chegue muito mais longe, impacte muito mais as pessoas, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade melhor. Se cada um de nós der a nossa contribuição, nós juntos construiremos uma cidade melhor. Com certeza. Obrigado, secretário. Obrigado a todos, ótimo dia, uma excelente semana, um excelente dia dos professores a todos os professores. Vem aí a Roseli Bernardo com a Revista da Manhã. Até lá.